Vamos ler livro de Josué, capítulo de número 20, que diz assim, Josué, capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que mataram a pessoa por erro e não por intento, para que vos sejam refúgio do vingador de sangue. E fugindo para que alguma cidade, porciar a porta da cidade, e porás as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos e de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade, eles darão um lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na mão do homicida. Mas quando isso feriu seu próximo com intento, e não aborrecia dantes. Amém. Meus amados, nós temos uma história bastante ilustrativa, bastante significativa, para nós entendermos os propósitos de Deus. É bem sabido por todos nós que Deus ele não faz nada por fazer. Deus sempre tem propósitos, ainda que em mistérios, mas existem propósitos em tudo que Deus faz. E quando você lê o Antigo Testamento, você vê a história do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é recheado de símbolos, de significados que apontam para o Novo Testamento. Existem na linguagem teológicas símbolos, tipos, né? E dentre esses símbolos e tipos, nós vemos no Novo Testamento uma revelação daquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Então todo o Antigo Testamento ele tem no seu bojo, né, um mistério que apontava para o futuro, para as coisas futuras. E a história que nós temos aqui, ela traz um retrato lindo, tremendo, né, da pessoa de Cristo Jesus. Aí você vai me perguntar, mas pastor Davi, como pode os versículos que o senhor acabou de ler, né, falando sobre vingadores do sangue, cidade de refúgio, apontar para Cristo? Eu vou lhe explicar. Tomar apenas alguns minutos do seu tempo para poder mostrar para você que hoje Cristo é a nossa cidade refúgio. Conhecemos aqui pela Bíblia Sagrada que a época em que Josué, ele agora chega na terra prometida, Canaã, ele tinha uma promessa de herdar esta terra, a terra que manava leite e mel. Porém, esta terra ainda tinha muitos inimigos, os jebuseus, heveus, heteus, perizeus, teriam que ser expulsos, banidos, para que o povo pudesse habitar em segurança. E a Bíblia diz que as terras, elas tinham uma promessa de serem divididas pelas 12 tribos, tirando apenas os levitas. Os levitas, eles não teriam direito à terra, mas eles poderiam tomar conta, né, de algumas cidades. E a Bíblia diz que agora, quando Josué ele dá essa liderança, né, aos povos, ele precisava agora de uma nova lei, porque agora a geração é diferente, eles já estão além do Jordão. A Bíblia diz que aquele povo que saiu do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Os demais, mais de 3 milhões, pereceram pelo deserto. E agora o povo que está sob a liderança de Josué é aquela nova geração dos que nasceram no deserto. É a nova geração que tem uma visão de Deus de uma forma diferente sob a liderança de Josué. E Josué, ele divide todas as cidades, as 48 cidades, ele divide. Porém, o Senhor ele deu uma ordem a Moisés e disse para Josué, para que assim fosse cumprido, em que 6 cidades, né,
3 da além do Jordão e 3 dentro de Canaã. Essas 6 cidades, elas teriam que ser separadas, construído muros, e nelas habitariam os sacerdotes e sumos sacerdotes da linhagem de Levi, chamados levitas. E aí, dentro dessas cidades, residiriam os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e também algumas pessoas que, por uma infelicidade, cometessem algum tipo de crime involuntário. Não seriam crimes propositais, pensados, maquinados, arquitetados, não. Crimes acidentais. Só que a lei, chamada lei de Talião, né? Conhecida como a chamada de lei de Talião, mesmo lá no livro de Êxodo, capítulo de número 21, ele fala sobre isso, lei de Talião, né? Êxodo 21, do 23 ao 25, ele fala sobre a vingança, né? Morte, vida por vida, olho por olho, dente por dente, né? Queimadura por queimadura, mostrando que o crime que a pessoa praticasse, ele deveria sofrer a mesma pena, ou os mesmos motivos que ele cometeu. Porém agora, ele na nova terra, na terra de Canaã, Deus agora dá uma oportunidade, né, para que não houvesse uma injustiça, para que não houvesse ali um momento de você fazer um julgamento precipitado. O que Deus faz? Diz para Moisés que essas cidades refúgio, elas serviriam para que, se uma pessoa cometesse um crime, matasse alguém viesse a óbito por uma infelicidade, por algo que não foi intencional, essa pessoa ela tinha direito de correr até a cidade refúgio mais próxima. Se você pegar a geografia das cidades, você vai ver que eram cidades que ficavam a menos de um dia de viagem de outras, para que pudesse facilitar a chegada da pessoa que até então era chamado de homicida até essa cidade. As estradas que chegavam até essas cidades eram largas, eram amplas, né? Era uma facilidade maior para que, quando ele cometesse algum crime por acidente, ele tivesse como chegar a essa cidade. Porque a família da vítima que morreu, eles tinham direito de se vingar. Por isso que ele é chamado de vingador do sangue, ou vingadores do sangue. Eram amigos e parentes que tinham direito de tirar a vida da pessoa porque tirou a vida do seu parente. Então o que essa pessoa fazia? Ela corria até a cidade refúgio, e do lado de fora da cidade vinha o sumo sacerdote e ouvia a história, ouvia os relatos, o que aconteceu. Eles iam dizer o que aconteceu, contar a história deles, né? Porque infelizmente acontece, né, sem intenção, a morte sem intenção. Tanto que hoje a nossa justiça, ela tem duas visões para o crime doloso e o crime culposo. O crime culposo, né, ele é que não há intenção de matar, e o doloso que há dolo, a intenção, a pessoa teve tempo para maquinar a morte de alguém, preparou a morte de alguém. Então aqui os sacerdotes iam ouvir a história da pessoa que até então é chamado de homicida, porque ele matou alguém. Só que dentro dessa história eles poderiam julgar se ele é inocente ou se ele é culpado, se realmente ele matou com intenção, se realmente o julgamento dos sacerdotes foi que realmente houve intenção na morte. Ele não poderia entrar na cidade, ele era liberado, e os parentes da vítima, que eram chamados de vingadores do sangue, se o encontrassem, poderiam matá-lo. Mas se ele fosse colocado como inocente, se ele fosse julgado como inocente, ele era levado para dentro da cidade de refúgio, e dentro da cidade de refúgio ele ia estar protegido, e ele ficaria dentro dessa cidade até a morte do sumo sacerdote, que era o responsável pela cidade. Quando o sumo sacerdote morresse,
ele estava liberado. Ele poderia voltar para a sua cidade de origem e a família da vítima não poderia mais matá-lo, porque ele estava sob a proteção da própria lei. Então, queridos, quando você vê essa história, né? Quando você vê essa dinâmica que aconteceu tanto no livro de Josué capítulo 20, e também essa história está relatada no livro de Números, capítulo de número 35, do 9 até o 34 aproximadamente, você vai ver ali como Deus é misericordioso, porque na época que não existia lei, né, as mortes eram de formas terríveis, não tinha valor a vida, as pessoas cometiam absurdos, julgamentos absurdos, não tinha imparcialidade nos julgamentos. Moisés agora estabelece uma nova lei, estabelece um critério diferente, e nesse critério ele daria oportunidade, né? Ele daria a benevolência àquele que cometeu algum crime, mesmo que ele não teve intenção de cometer, mas houve um acidente, houve uma morte, então ele teria que fugir, ele teria que correr para a cidade de refúgio mais perto da casa dele, porque se a família da vítima, chamado de vingador do sangue, alcançasse, com certeza o mataria sem julgá-lo, mesmo sem saber se ele era inocente, se ele teve culpa ou não, ele era pego e morto. Por isso que as cidades de refúgio, 6 cidades, eram em lugares estratégicos, caminho largo, amplo, facilitando a chegada da pessoa. Não que Deus queria passar a mão na cabeça dos homicidas, não, senhores, mas Deus queria a justiça, porque se ele não teve intenção, por que ele pagaria por um crime que ele não teve intenção? Existem mortes, né? Por exemplo, você pode estar andando com o seu carro na rua e vir uma pessoa descendo uma ladeira de bicicleta, bater na lateral do seu carro e vir a falecer. Você não teve culpa. Como é que você vai ter a penalidade de um crime se você não teve culpa? Você estava trafegando na rua e uma pessoa bateu na tua lateral e veio a morrer. Você está andando numa rua apertada, uma calçada apertada, de repente você olhando, né, não percebe, esbarra com alguém, a pessoa tropeça, cai, bate com a cabeça e morre. Qual a culpa que você tem? Não tem culpa. Então, essas pessoas, elas tinham a proteção da lei, e Deus determinou que essas cidades fossem construídas para poder dar oportunidade do homicida se explicar, porque nós temos que ouvir o outro lado da história. É muito importante deixar isso para o teu coração. Eu sempre, como pastor, estamos há praticamente 29 anos tomando conta de uma igreja, da mesma igreja, há 29 anos. E dentro desse período, eu sempre me preocupei em ouvir os dois lados da história, porque muitas das vezes você ouve apenas o errado, ou às vezes você ouve apenas o certo. Você não tem como fazer um julgamento justo, porque você ouviu apenas um lado. Eu observo que a vida cristã é da mesma forma. Muitas das vezes nós somos julgados, né, por aquilo que às vezes falamos, por aquilo que praticamos, mas Deus, ele conhece o nosso outro lado. Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Existem muitas coisas que aos olhos dos homens parecem pecado, mas se não houver intenção naquilo que foi falado, naquilo que foi praticado, Deus não vai levar em conta. Quantas das vezes você já falou coisas que alguém ouviu e ficou, meu Deus, como é que pode um cristão falar isso? Mas Deus sabe que você falou aquilo no momento de desespero, no momento de luta, de prova. Você falou da boca para fora, mas Deus conhece o teu coração. Então é muito importante a palavra desta noite, aonde Deus quer ouvir a tua versão, porque muitos homens não querem a tua versão, eles querem apenas te julgar, te condenar, até tirar a tua vida, mas não querem ouvir a tua versão. E Deus aqui nesta oportunidade, Ele abre essa brecha, Ele abre essa possibilidade
possibilidade do homicida contar a sua versão e os sacerdotes iriam julgá-los. Mas uma coisa me chama a atenção. Por que eu disse no início dessa palavra que as cidades de refúgio apontavam para Cristo? Por que isso, pastor? Porque eu comecei a pesquisar e descobri que as cidades de refúgio, elas tinham nomes, né? Toda cidade tem nome. Por exemplo, eu moro na cidade de São Francisco do Glória, tem um nome, e esse nome é por causa de uma história, né? Aqui, a nossa cidade, ela sofreu alguma mudança. Era São Francisco das Esteiras, né? E depois foi indo até chegar a São Francisco do Glória, né? Porque disseram que o fazendeiro era devoto do São Francisco, então ele pediu e foi colocado o nome da nossa cidade de São Francisco do Glória, que é o padroeiro da cidade. Então tem uma história. Se você um dia me encontrar e perguntar por que o nome da sua cidade é São Francisco do Glória, eu tenho a história para te dizer. Tem fotos antigas. Então por trás do nome da cidade tem toda uma história. E é exatamente isso que eu quero te falar. Das 6 cidades que está relatada que os levitas tomavam conta, que os sacerdotes tomavam conta, essas 6 cidades tinham nomes. E esses nomes, eles têm um vínculo muito forte. Eles têm uma revelação muito grande do que significa cada nome em hebraico, traduzido para o português, apontando para Cristo, a nossa cidade refúgio. Nós, queridos, estamos hoje mal comparando, eu quero que você me entenda, não comparando mal, melhor dizendo, nós estamos como aqueles homicidas, né, que cometemos algo, às vezes pecamos, falamos, às vezes fazemos algo, né, que entristece Deus, que aborrece a Deus, que é contra a Bíblia, que é contra a palavra. Às vezes procedemos de maneira que o Espírito Santo se entristece conosco. Às vezes nós não queremos ser e acabamos sendo, não queremos falar e acabamos falando. E sabe o que acontece? Existe o vingador de sangue chamado Satanás, o nosso adversário. Ele está doido para nos pegar. Ele está aflito para ver um erro que nós cometemos, para ir atrás de nós, botar o dedo no nosso nariz e dizer: tu não é crente, tu não é servo de Deus, você não toma ceia, você não foi batizado, você não é obreiro, você não é pastor, não é missionário, você não é pregador da palavra, cantor. Está querendo nos acusar para matar em nós a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Espírito Santo. E que eu observo é que o vingador de sangue não está distante. Você lembra o que 1 Pedro fala, capítulo 5? Ele diz: olha, vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, tentando a quem possa tragar. Dentro dessa visão, nós cometemos o erro, nós cometemos o pecado. Satanás, o nosso adversário, está doido para nos pegar, vindo atrás de nós com a fúria do inferno. E agora eu te pergunto: o que será de nós se não for a cidade refúgio? O que será da nossa vida se não for a cidade de refúgio? E quem é a cidade de refúgio que temos hoje? Cristo Jesus. Ele é onde nós temos abrigo. Nele nós temos como uma torre forte nos dias de tempestade. Nele nós estamos seguros, porque a minha Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe por quê? Porque corremos para a cidade de refúgio, corremos para Cristo, nos abrigamos nele. E por isso, queridos, a palavra que eu tenho para você nesta noite é que Cristo é esta cidade de refúgio. Mas vamos, a partir de agora, trazer uma tradução do nome dessas cidades. Como eu disse para vocês que toda cidade tem um nome, e todo nome é por causa de uma história. A primeira cidade é a cidade de Bezer. A palavra Bezer
ela significa fortaleza. O que é isso, pastor Davi? Bezer, fortaleza, refúgio para o fraco. Quantas das vezes você está fraco? Quantas das vezes você não tem forças para caminhar, forças para falar com Deus, para ler a Bíblia, para se relacionar intimamente com Deus? Você está fraco. A sua fraqueza, ela pode ser gerada de vários motivos: de falta de alimento, pode ser gerada por enfermidade, pode ser gerada por descuido, falta de exercício. Tudo isso pode ser gerado a fraqueza. E hoje eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te oferecer a possibilidade de você correr para a cidade de refúgio. Se você está fraco, se você não tem forças para caminhar. Anteontem eu recebi uma ligação, né, de uma irmã chorando, desesperada, não sabe o que vai fazer, está difícil, pastor, não sei mais como lidar com essa situação. E eu mostrei para ela a estrada que leva para a cidade de refúgio, que é Cristo. Primeiro, Bezer, refúgio para aqueles que estão fracos. Deus, Ele não está à procura apenas de homens fortes, não. Deus quer o fraco para fazer dele forte. Deus quer o caído para fazer que ele se levante. Então, se você hoje está fraco, sentindo que o teu vingador de sangue, Satanás, está vindo em teu encalço, procurando tirar tua vida, eu te ofereço Bezer, a cidade de fortaleza. É onde Deus vai fazer você ficar nessa cidade, se fortalecer, levantar a tua cabeça e continuar a tua vida. Muitas das vezes o inimigo usa nosso passado para nos enfraquecer. Muitas das vezes ele usa nossos erros para nos fazer parar de caminhar. Mas em nome de Jesus, a estrada está aberta. Bezer está de portas abertas te aguardando, e ele tem forças, fortaleza para você. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 46: Deus é nosso refúgio e fortaleza. O Senhor hoje quer ser o refúgio para você que está fraco, cansado, desesperado. Segundo, a segunda cidade. Primeiro, Bezer, refúgio para o fraco. Segundo, Ramote. A palavra Ramote quer dizer exaltado. O que é isso, pastor? Ramote quer dizer exaltado. A Bíblia diz que Deus, Ele é o refúgio para aqueles que são humilhados. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quantas humilhações você tem sofrido. Não é fácil lidar com a humilhação. Principalmente a humilhação pública. Principalmente quando as pessoas te humilham em público. Porque hoje muitos usam a mídia social para expor a vida de pessoas. Usam Facebook, falam coisas do arco da velha, como diz aqui em Minas Gerais o ditado. Expõem, humilham as pessoas, mas não sabe o que está gerando dentro dessas pessoas. Não sabe as cicatrizes profundas, os ferimentos profundos que provocam na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque não estão medindo as suas consequências. Estão abrindo a sua boca para humilhar, pisar. Só porque tem uma condição melhor, humilha o que não tem dinheiro. Só porque tem uma beleza melhor, humilham aqueles que são desprovidos, às vezes, de beleza. Só porque tem um conhecimento bíblico mais aprofundado, humilham aqueles que estão começando agora, estão no nível superficial. Sabe, queridos, quantas pessoas humilhadas nos dias de hoje, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, pessoas sendo humilhadas, pisadas,
sendo diminuídas, mas Deus, Ele é a cidade de Ramote. Jesus, o Cristo, Ele está de portas abertas para poder exaltar a tua vida. Se tu tens sido humilhado pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus amigos, em nome de Jesus, Deus, Ele está pronto para te exaltar. A Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 14, diz: porquanto qualquer de si mesmo que se humilhar será exaltado. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Deus quer te exaltar, meu querido. Deus tem visto o que você tem passado, a tua dor, o teu sofrimento, as tuas humilhações. Deus, Ele quer te exaltar. O vingador de sangue está querendo te humilhar, jogar na sua cara e dizer: tá vendo? Olha aí, realmente você não tem condição de pregar, sua voz é horrível, você não vai conseguir cantar. Ei, você vai tomar conta de igreja, você não tem condição nenhuma. Sabe o que é isso, irmãos? Pegando carona na humilhação dos outros para poder te jogar para baixo. E você tem que olhar para cima, olhar para Cristo, correr o mais rápido possível para Ramote, aonde ali Deus vai te exaltar. Em Cristo nós somos exaltados. Se eu não fosse servo do Senhor, com certeza eu não estaria aqui hoje, porque o que eu já fui humilhado lá fora, o que já passei lá fora, sem Cristo eu não sobreviveria. A terceira cidade é a cidade de Quedes. A cidade de Quedes é conhecida como lugar santo. Sabe o que eu entendo? É que Quedes é um refúgio para os impuros. Sabe, amados, hoje, infelizmente, estamos no meio de algumas ideias meio distorcidas do que é evangelho. Vivemos no meio de pessoas puritanas, aonde enxergam uma fraqueza, um deslize como um pecado grave. Mas a minha Bíblia diz que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não interessa o que você fez, não interessa o tanto que você já pecou, Deus tem perdão para você. Agora, o que eu entendo é que parece que tem que ter um padrão. Tem pessoas que enxergam o crente como um padrão de santidade que é impossível nós alcançarmos. É impossível nós chegarmos até a linha de pensamento desses tipos de pessoas, que nós não podemos errar de forma nenhuma, que se eu errar eu vou ser banido do céu. Queridos, calma aí. Se esses homicidas não tivessem cidades para lhes ouvir, para lhes dar a oportunidade de mudança, eles estariam mortos pelos vingadores do sangue. Se Jesus Cristo não morresse na cruz do Calvário, não derramasse o seu sangue precioso, o diabo já teria nos destroçado, nos destruído. Mas o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado. Não interessa o que você foi, não interessa o que você fez, o que você pensou, o que você falou. Se você se humilhar, se arrepender, confessar diante de Deus, Ele tem perdão para a tua vida. Ele tem um novo estilo de vida. Santidade é uma constância de ser santo. Ser santo quer dizer separado, abandonar o mundo, largar o mundo, viver para Cristo. Você está separado. Vida de pecado para lá e vida de santidade com Deus. A santidade é um meio de vida. A santificação é um processo diário. Santo, santidade e santificação. Ser santo é ser separado. Recebeu Cristo, houve uma transformação, uma mudança, uma regeneração. Santidade é o estilo de vida, é o modo de vida, de você falar, de você entender, de você ver as tuas atitudes. Isso é a santidade. A santificação é um processo diário para que você mantenha a sua santidade em alta. Santificação é todo dia você estar se envolvendo com Deus, com a sua palavra, se aproximando de Deus. Por isso que os impuros, os errados, os pecadores, eles têm acesso à cidade refúgio que é Cristo. A maior mentira que o diabo conta para o ser humano é que para ele não tem mais jeito.
Quantas pessoas dizem: ah, mas o estuprador matou a mãe, matou uma filha. Não, para esse não tem mais perdão. Não tem para você, mas Deus perdoa. Ah, mas tem um serial killer. O cara já matou 30 pessoas, 50 pessoas, está com as mãos cheias de sangue. Para ele não tem mais jeito. Não tem para você, mas para Deus tem. É muito difícil de entender o amor de Deus. O perdão de Deus é muito complicado de se entender. Porque a mente humana, ela não perdoa do jeito que Deus perdoa. Mas Deus está pronto a restabelecer essa aliança, esse contato, essa nova vida para Ele te dar. Quedes, cidade dos impuros, refúgio para os impuros, lugar santo, aonde Deus tem oportunidade de mudança de vida para você. Quarta cidade, Siquém. O que é a cidade chamada Siquém? O que significa, pastor? Siquém significa ombro. O que nós oferecemos para alguém quando está cansado? O nosso ombro. Não é aquele ditado que diz oferecer o meu ombro, amigo? Porque a pessoa está aflita, cansada, oferecemos o nosso ombro. Observa que sempre quando tem alguém caído, alguém ferido, é muito comum você colocar o braço dele por cima do seu ombro e carregá-lo. Você está dizendo, está carregando no ombro. Sabe por quê, queridos? Cristo é o refúgio para aqueles que estão cansados. Eu quero fazer um confronto com você, eu quero te confrontar. Será que você está satisfeito com a vida que você está levando? Com o ministério que você está levando? Você está satisfeito com tudo que Deus já tem feito na tua vida até hoje? Será que você está satisfeito? Está bem? Está na bênção? Ou será que tem hora que nós estamos cansados? Cansados de pastorear pessoas que não querem ser pastoreadas. Cansados de ouvir pessoas que querem falar o que querem, mas não querem ouvir o que precisam. Será que nós estamos cansados de lidar com um grupo de pessoas que estão na mesmice? Você está mostrando o caminho do céu, apontando para Cristo, entrando por aqui, saindo por aqui. Será que você está cansado de orar, orar, orar e a resposta não chega? Eu quero te dizer que Siquém está aberta, a estrada está aberta. Se você está cansado, eu tenho um conselho para você. Mateus capítulo 11, verso 28. Sabe que Siquém, Cristo, a cidade, ombro para o cansado, está dizendo para você: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, em outra palavra, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é o refúgio para o cansado. Jesus é a fonte de força para te colocar de pé. Aqui está, né? As pessoas chegavam correndo e na porta mostravam para o sacerdote os seus erros, o que aconteceu. Faça a mesma coisa. Diga para Cristo: estou cansado, Senhor. Seja sincero, abre o coração. Estou cansado, Senhor, dessa vida. Estou cansado de levar o ministério de qualquer maneira. Estou cansado de tantas coisas. O Senhor vai renovar as tuas forças. Sabe o que a palavra de Deus diz? Isaías capítulo 40 diz assim: os que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, subirão e não se fadigarão. Deus é refúgio para o cansado. Deus renova as tuas forças. Eu sei que esse momento que estamos atravessando, quase 2 meses, como nós aqui não temos cultos, quase 2 meses sem a comunhão, quase 2 meses sem abraçar os irmãos, apertar as mãos, ouvir um hino, uma palavra, uma oração, quase 2 meses, e quem sabe nossas forças começaram a se esvair. Mas Deus hoje
Deus vai te botar no colo e Deus vai renovar tuas forças em nome de Jesus. A quinta cidade, a chamada de Hebrom. A palavra Hebrom quer dizer comunhão, refúgio para aquele que está longe. Quem sabe você que está me ouvindo está afastado da casa do Senhor. Quem sabe você que está ouvindo essa mensagem agora está longe da casa do Senhor. Algum motivo te afastou, algum motivo te fez se distanciar de Deus. Não vou dizer que você está desviado, vou dizer que você está afastado. E Hebrom significa comunhão. Sabe que eu vejo que Cristo, como a nossa cidade refúgio, Ele quer reestabelecer a comunhão contigo novamente. Aquela comunhão que você tinha com Deus, que você chorava quando cantava aqueles hinos que tocavam a alma. Aquela comunhão que você tinha com Deus, que tinha uma vontade imensa todos os dias de pegar e ler a Bíblia. Aquela comunhão que você tinha com Deus, quando o seu pastor te chamava para evangelizar, não importa se era domingo, 2 horas da tarde, com sol de 40 graus, você se arrumava e corria. Você está com saudade daquela comunhão, aonde você adorava a Deus em espírito e em verdade. Hoje você está longe. Hebrom quer dizer comunhão. Deus quer te trazer de novo para perto dele. Deus quer te aproximar dele novamente. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós, é a palavra que diz. Existem algumas pessoas que está dizendo, dá um passo para Deus, que ele dá 2 para você. Não. A Bíblia diz assim, ó, chegai-vos, pois, a Deus e ele vos chegará a vós. Existem coisas que é você que tem que fazer. Existem coisas que é você que tem que tomar atitude. E a última cidade, chamada de Golã. Golã é conhecida como a cidade, ou a palavra separado, refúgio para quem está sendo envolvido com a crise, envolvido com os problemas, envolvido com as situações, envolvido com o erro, com o cansaço, com o fracasso. Quando tudo isso começar a te envolver, Golã, a cidade de refúgio, Cristo, Ele quer separar você dessas coisas. Se nós permitirmos, a crise nos envolve. Se nós permitirmos, o pecado nos envolve. Não foi assim com Sansão? Sansão, ele teve uma obra muito grande de Dalila na vida dele, que foi envolvendo ele aos poucos. Aos poucos. E ele foi caindo nos encantos. Ele foi se rendendo aos poucos. E o diabo não tem pressa para te derrubar. O diabo não tem pressa para destruir tudo aquilo que você construiu com Cristo. Não, ele vai de pouco a pouco, de pouco a pouco, de pouco a pouco, até minar as tuas forças e te separar de vez de Deus. Mas aqui, a palavra Golã quer dizer separado. Deus hoje quer te arrancar dessa situação, quer te tirar desse momento difícil que você está passando, separar você de vez, tirar, afastar essas coisas de você. Sabe o que a Bíblia diz, queridos? Livro de Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste aos problemas, quando você resiste aos encantos, ao mundo, você se separa, porque isso vai se afastar de você. Eu quero declarar na tua vida que o teu vingador de sangue, o meu vingador de sangue, chamado Satanás, ele não vai nos alcançar, porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Nós encontramos a nossa cidade de refúgio, que é Jesus Cristo. Não importa nada do que aconteceu. Pastor, mas se o homicida fosse culpado, ele teria sido lançado fora e o vingador mataria ele. Sim, aconteceria isso nessa época. Só que quando Jesus veio, Jesus hoje abriu a oportunidade para o bonzinho, mas também para o homicida, para aquele que sempre viveu uma vida honesta,
como também para aquele que é trapaceiro, para aqueles que sempre priorizaram a honestidade e a lei, quanto para aqueles transgressores da lei. Jesus veio para eles. Tanto que João, ele disse, porque Deus amou o mundo. Ele não dá uma classe de pessoas, uma pessoa que é bonzinha, que é boazinha, que não, ele diz porque Deus amou o mundo. Não é o sistema, mas são as pessoas. Deus amou as pessoas, e todas as pessoas são diferentes, cometem erros, falhas, mas a nossa cidade de refúgio está com braços abertos. Eu não sei se na caminhada da tua lida, na nossa caminhada espiritual, na nossa jornada, temos feito algo que temos provocado a ira do inimigo, do nosso vingador de sangue, e ele vem com toda a fúria para nos destruir. Mas eu quero declarar nesta noite que Deus apresenta Cristo para você, o seu Filho bendito, para que seja o lugar seguro aonde o vingador de sangue não vai ter autoridade sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Lembra-se, Bezé, fortaleza, Ramote, Deus vai te exaltar, Quedes, Deus vai te santificar, Siquém, Deus vai te tomar no ombro, Hebron, lugar de comunhão, e Golã, lugar onde Ele vai te separar desta vida de erro e te levar para um alto e refúgio chamado Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus ele possa estar trabalhando na tua vida a cada dia, e que você entenda que existe solução para o teu problema. Cristo é a nossa solução. Vamos orar? Vamos estar orando em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, esse momento a qual nós ministramos a Tua palavra, a vida dos meus irmãos. Senhor, não sei como essas pessoas se encontram, mas eu quero te dizer que os nossos erros não podem nos levar à morte, porque temos a oportunidade de mudança, que é o seu Filho Jesus Cristo, a cidade de refúgio para o errado, para o cansado, para o pecador. Senhor, que essa oportunidade possa chegar a todas as pessoas, a todas as gentes aonde cometeram erros, falhas, pecadores que precisam de restauração, de mudança, de perdão, que possam correr e chegar até a Ti, o abrigo seguro, o refúgio inabalável. Eu abençoo a vida dessas pessoas, de cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Amém.